Quem vai orar? O homem que é nosso leão? Já orou? Glória a Deus. Pois bem, a aula passada, também conhecida como semana passada, nós começamos a estudar o primeiro tema, não foi isso? Aí nós estudamos a autoria, chegamos à conclusão de que a maioria concorda que o autor é o apóstolo Pedro. Estudamos a autoria, estudamos a data, né? Cerca de 60 depois de Cristo. Aí estudamos o que estava acontecendo na ocasião e hoje nos cabe estudar o conteúdo para quem vai acompanhar. É o slide de número 30. Tudo bem? Então vamos lá. Será que se fechar essa também diminui ou não? Deixar só a janela aberta? Então vamos lá. O conteúdo. Acompanhando as várias exortações sobre a vida fiel em meio à sociedade ímpia, a salvação prometida no Evangelho também está bastante em vista. Então o conteúdo é aquela salvação prevista nos Evangelhos, mas uma salvação com base na fé, e a fé gera obediência. Acompanhando as várias exortações. Exortações do quê? Exortações à obediência. Então, minha gente, a obediência, ela não salva, o que salva é a fé. Mas a obediência é um produto da fé. Eu obedeço porque eu tenho fé. Afinal, eu sou a noiva. Afinal, eu sou a noiva. A igreja é a noiva. Então, assim como no noivado, a noiva se dedica a agradar o noivo, no Evangelho, na nossa vida cristã, nós nos dedicamos a agradar o nosso noivo, que é Cristo. Não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. A salvação futura que aguarda os crentes na revelação de Jesus é especialmente proeminente no princípio da carta. Então, uma coisa que está muito clara é a salvação futura que aguarda os crentes. Então, a carta é uma carta muito de esperança no meio da dificuldade. Então, ela é uma carta bastante interessante de ser observada para evitar o extremismo. Porque às vezes a gente prega e ensina de maneira extremista. O que é isso? Ou eu sou otimista demais, e esqueço de avisar os meus ouvintes, as pessoas que estão aprendendo comigo, que há também sofrimentos, há também perseguições. Eu me torno um triunfalista. Eu só falo que as coisas boas, vamos vencer, aquela visão triunfalista do Evangelho. Ela é perigosa. Por quê? Porque o Evangelho também tem dificuldades. As tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória em que nós vamos ser revelados, mas haverão tribulações. A glória futura é maior, mas haverão tribulações. Então essa carta ela nos ajuda a sermos temperados. Não pregar um evangelho triunfalista, mas um evangelho equilibrado, que fala de sofrimento, fala de dificuldade, mas fala também de uma esperança. Esperança que Cristo está conosco já e que no final nós estaremos para sempre com Ele. Precisa haver um equilíbrio na pregação do Evangelho. E isso é muito presente nessa carta.
Vejamos se a gente consegue captar essa ideia. Abram as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, por favor, e leiam do versículo 1 ao 3. Sempre de preferência, gente, aquela versão mais antiga, tá? Carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Pedro, 1 Pedro 1:13. 1:13. Não. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Versículo 1 ao versículo 3. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele já começa falando de ressurreição. Me ajuda um pouquinho que eu preciso ver um outro detalhe aí. Começa outra vez, por favor, do versículo 1. Quando eu pedir para você parar, por favor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Para. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Não tem por que alguns duvidarem da autoria de Pedro. Ele se identifica, ele diz Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Mas ainda assim vai encontrar algum teólogo liberal que vai querer colocar alguma dificuldade. Mas não tem dificuldade para a gente crer que o autor é Pedro, tá bom? Continua. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Continua. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Esse versículo é um dos versículos usados pelos calvinistas. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Está vendo? Deus já sabe quem vai se salvar. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ele é presciente. Ele elegeu antes. Mas ele sabe mesmo. Sabe, mas o problema não é esse. O problema é quando eu ensino que ele sabe e que ele tem prazer nisso. Prazer no fato de um ser salvo e outro perdido. Ele sabe porque ele é onisciente. Mas a própria Bíblia, em outros lugares, diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, ele sabe quem vai se salvar, quem vai se perder, mas ele não tem alegria disso. A alegria dele é que todos fossem salvos, mas ele sabe que não vai acontecer. Então, eleitos segundo a presciência de Deus. Aí, quando você estuda em outras passagens da Bíblia esse eleito segundo a presciência, você vai descobrir que é eleitos segundo o fato de Deus já saber antes que as pessoas aceitariam a Cristo. Não é que ele já fez um para se salvar e outro para se perder. Não. Simplesmente ele sabe já quem vai aceitar e quem não. Mas essa batalha vai continuar. Eu só não mostro quando ela bate com o campo pessoal. E principal, os dois se ofendem. Eu ia falar que os calvinistas ofendem mais, mas tem armeniano que também pega pesado. E aí fica uma coisa que parte praticamente para o pessoal. Entendeu? E Deus não se agrada disso. Isso é apenas uma divergência teológica. Não é para nos separar. Nós cremos no mesmo Cristo. Né? Mas, infelizmente, nem todos creem, nem todos entendem isso. Mas, continua, vai até o 3. Em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo,
que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós vemos que a carta ela é semelhante aos evangelhos, quando ela fala de uma salvação, e ela também nos traz uma mensagem de esperança no conteúdo da carta. Nós estamos estudando o conteúdo da carta. Então a mensagem de esperança é bastante presente. Esta é a esperança do cristão mencionada no capítulo 1, versículo 3. No versículo 13 ela é mencionada de novo, lendo 13, do mesmo capítulo. 13. Isso. Portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Olha, esperança. Esperar inteiramente na graça. 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Está vendo como é bastante frequente o tema da esperança? Tendo Cristo sofrido e depois sido glorificado, os cristãos deveriam antever a glória do porvir, embora pudesse ser perseguido pela nossa vida. A paciência em meio ao sofrimento injusto e agradável é agradável a Deus. Vai haver uma perseguição, mas ter paciência durante essa perseguição agrada a Deus. Se começar a murmurar durante a perseguição, começa a desagradar a Deus. Lê para nós 1 Pedro, capítulo 6, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ou seja, o capítulo que você está mesmo. Capítulo 1, versículos 6 e 7. 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Repete para nós, por favor. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, olha só. Tem uma luta, mas a gente tem que se alegrar, sabendo que há uma glória no porvir. A mesma carta, capítulo 4, versículos 12 e 13. 12 e 13 do capítulo 4. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então vem uma ardente prova, não é para a gente se entristecer com isso, mas nós já conversamos sobre o motivo dessa prova. Precisa ver se essa prova, o motivo dela é a minha obediência a Cristo, é o meu amor a Cristo, ou se são consequências de coisas erradas que eu estou fazendo. Preciso observar isso. A paciência em meio ao sofrimento
sofrimento injusto é agradável a Deus. Não pode murmurar. O sofrimento é injusto, mas tem que ter paciência. Capítulo 2, verso 20. Capítulo 2, verso 20. Porque que glória será essa, se pecados... Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Percebeu? Só é agradável a Deus se o motivo for um motivo correto. Se você está fazendo coisa errada, repete para nós, para ficar bem claro. Porque às vezes a gente está fazendo as coisas erradas, entendeu? Está ansioso, discutindo, brincando, fazendo as coisas erradas. Está sofrendo. Essa prova, que é fruto da nossa imprudência, da nossa maneira errada de viver, essa não agrada a Deus, não. A que agrada a Deus é aquela que vem quando você está andando direitinho. Perceba, repete para nós, por favor. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Se você está sendo esbofeteado e sofrendo por causa do seu pecado, pecado aí não precisa ser uma coisa do outro mundo. Alguma coisa que você está fazendo que desagrada a Deus, que é pecado. Continua. Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Vocês percebem que há uma mudança? Essa palavra mas, aí toda vez que ela aparece, ela traz uma mudança. Mas o que, meu querido? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Deus olha e fala, está sofrendo, está sendo afligido, mas é fazendo o bem. O que não pode também nos levar a procurar o sofrimento. Sofrimento. Como é que chama o pernilongo lá na sua terra? Lá não chama não, nem sozinho. Aprendeu. Assim é um sofrimento, você não precisa chamar o sofrimento. O sofrimento vem sozinho. Então tem um cara. O sofrimento vem. O sofrimento vem porque o mundo não nos ama, como eu falei na aula passada. Então não precisa procurar o sofrimento. Deixa que ele vem. Tem um santo, eu digo santo porque é santo mesmo. Tem gente que fala, professor, o senhor parece católico, o senhor fala santo, mas é santo. Eu também sou santo, eu sou um santo meio atravessado, mas sou. Vocês também são santos. Então teve um santo na história da igreja chamado Santo Inácio. Muito importante. Lá ele chegou a ter contato com alguns dos apóstolos, porque ele é bem primitivo mesmo, bem lá da história da igreja, bem primitivo. E havia uma perseguição, e ele era um líder importante, Santo Inácio. E o povo falava assim, Inácio, toma cuidado para o Império Romano não te pegar, porque a gente precisa de você e tal. E ele dizia o seguinte, quero mais é ser jogado pelos leões. Se os leões não virem a me atacarem, eu vou provocá-los para eles me atacarem. Ele queria morrer logo, para glorificar logo a Cristo com a morte dele. Isso não era, porque a igreja precisava dele, ele era muito importante no combate às coisas erradas. Então o cristão não deve procurar o sofrimento nem a morte, deixa que ele vem sozinho. Você não vê Paulo procurando o sofrimento nem a morte. Só que também ele não corre. Não corre. Você vê que quando ele chega num lugar, o povo começa a chorar, porque Deus revela que ele vai ser preso, vai ficar preso muito tempo, tal, aquela coisa toda. E vai até morrer por causa do Evangelho.
Aí o povo começa a chorar e ele dá uma bronca do povo. Ele fala, não, vocês estão me enfraquecendo, não chora não. Eu estou pronto não só a sofrer, mas até a morrer por causa do Evangelho. Então o crente ele não deve procurar o sofrimento, mas ele também não deve ter medo. Ele deve estar até pronto, até para morrer por causa do Evangelho. Eu tive uma experiência muito forte. Eu tenho um amigo de muitos anos e eu estava no metrô e a mulher dele me ligou e falou assim, bom João, para onde é que eu vou montar? Eu falei, estou no metrô, estou indo para o centro. Ela falou assim, não vai demorar lá, não vai? Eu falei, vou. Ela falou, dá para o irmão adiar o compromisso e voltar, que meu marido quer falar com o irmão? Eu falei, deve ser alguma coisa muito grave, ela pediu para minha mulher, o compromisso. Eu disse, dá, meu irmão, estou pegando o metrô de volta. Aí desci do metrô, eu estava indo no sentido centro, eles moravam perto da estação de Itaquera. Eu peguei o metrô de volta, chegou lá, eu falei para ela assim, eu estou preocupado, a senhora pode me adiantar? Ele não estava. Estou preocupado, a senhora pode me adiantar? O que ele tem a dizer para mim? Aí ela me orientou. Ele vai dizer para você que ele está com câncer. E que o câncer está bem grave. Eu já comecei, os olhos já enchiam de lá. Aí, se eu aceito, não percebi que a mulher dele já tinha falado, se eu aceito quando ele chegou. Mas senhor, tudo bem, tudo bem. Aí ele me contou, quando ele me contou que eu fiquei chorando, ele falou, mas você veio aqui para me enfraquecer? Ele fez igual o Paulo, você veio aqui para me enfraquecer? Não chamei você aqui para me enfraquecer. Chamei você para chorar. Chorar, minha esposa já chora toda hora. Chamei você aqui porque eu quero fazer um último evangelismo. Se eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu vou deixar um prejuízo. Ele tem uma brincadeira de falar que ele vai dar igual eu falo, que vai dar prejuízo para a obra do povo. Se eu vou morrer, eu quero dar um último prejuízo para a obra do pão, e nós vamos fazer um evangelismo na favela. Eu estou aí com 200 soldados carimbado. Eu estou motivado. Não vem aqui chorar, não. Pode parar de chorar. Segura o choro, engole o choro. Fez igual fala para a criança, engole o choro. E eu engoli o choro e nós fomos fazer o evangelismo na favela. Só fizemos o evangelismo e depois nós fomos encontrar uma irmã que queria falar com a gente, a irmã bem velhinha mesmo. E a irmã falou, a irmã precisava da ajuda dele. Aí ele ajudou a irmã a conselhos jurídicos, porque ele é formado em direito, só não tem o AB, mas é formado em direito. E ela precisava de conselhos jurídicos bem velhinho. Ele aconselhou ela e falou para ela assim, irmã, eu vou fazer uma coisa que é antiética, mas eu vou fazer o que a senhora é minha irmã em Cristo. Mude de advogado, seu advogado está me roubando. Ele está me roubando. Mas meu irmão é certeza, ele já está recebendo seu benefício. Por tudo que ele não me disse, ele já está recebendo o benefício. Entendeu? A senhora, tome cuidado, o seu advogado, que ela está lhe roubando. Aí tudo bem. Aí a velhinha, antes de ir embora, falou assim, mas você já me ajudou, graças a Deus, eu tenho algo de Deus para você, para falar para você. Aí ele falou para a irmã, velhinha, pode falar, velhinha, se você não vai morrer desse câncer, no meio de todo mundo. Ele não queria que os irmãos soubessem que ele era muito querido, para não ter aquele choro para não enfraquecê-lo, que foi o que ele falou para mim, não me enfraquece não. A velhinha não ligou para o pensamento dele de não querer que os irmãos soubessem, ela entregou na lata. Nossa, esse câncer que você tem, você não vai morrer dele não. Não vai morrer dele não. E aquele homem, querido, aquele homem era o oficial médico. O oficial médico falou para ele, já era para você. O seu tio já morreu, seu tipo de câncer, ele é até uma família, tal, tudo, você, 6 mesinhos, pode aproveitar bem os seus 6 meses, que 6 meses de vida. Aí ela falou assim, aquele homem vai ficar envergonhado. Ele vai ficar envergonhado. Aquele muito conhecido na polícia militar, ficou todo mundo sabendo que o oficial médico falou que ele ia morrer de câncer.
Na polícia militar todo mundo sabia. Não sabia fora do que ele abafou. Pois bem, naquele ano em que ele ia morrer de câncer, ele foi curado de câncer e gerou uma menina. O nome da menina é Vitória. Agora a Vitória está grandinha, está uma mocinha já. E nós fizemos o Evangelho de Novela. Fizemos o Evangelho de Novela, foi muito bom. Deus nos revelou muita coisa lá dentro da novela. Aleluia. Glória. Glória. A paz do Senhor. Glória. Amém. Amém. Desculpa, eu não só vim ver um negócio pastor, despedir. Deus abençoe. Paz, Deus abençoe. Quer ficar na aula? Como que é? Não quer ficar na aula, né? Nós vamos ficar para reunião. Oi? Reunião de pastores agora. Tá bom. Deus abençoe. Amém. Então, Deus nos revelou muita coisa e nos deu vitória para fazer evangelismo. Então, o crente não pode procurar o sofrimento, mas se ele vier, o jeito que a gente se comporta agrada ou desagrada a Deus na hora do sofrimento. Também há uma referência ao importante objetivo dos crentes de levar os outros a Deus por meio de seu estilo de vida piedoso. O que é piedoso? A palavra pio, ela é de origem latina. Ela corresponde a uma pessoa piedosa, uma pessoa que tem fé e que exercita a fé. É um piedoso. Ele vai... A palavra piedoso, ela tem uma correlação com a palavra fiel, tá bom? Só que fiel vem do grego pistis, que dá origem à palavra fé e dá origem à palavra fidelidade. Quem tem fé deve ter também fidelidade, porque se tiver fé e não tiver fidelidade, a fé fica meio luminosa. E o piedoso, ele está nessa mesma linha, só que aí a palavra vem do latim, pio, que é o contrário do ímpio. O ímpio é o não santo, em latim. Não. Pio, santo. O ímpio é o não santo, é o bagunçado. E o piedoso é o santo, é o que tem piedade, o que tem bondade, o que anda dizendo que procura dar direito, entendeu? Procura ajudar as pessoas. Então, olha lá. Também há uma referência ao importante objetivo dos crentes de levar os outros a Deus por meio de seus estilos de vida piedosos. Então você não ganha a pessoa somente pregando, não. A pessoa você ganha só no seu estilo de vida. Inclusive as mulheres em relação aos maridos. Vocês são conhecedores da Bíblia, vocês sabem que há um versículo que diz que a mulher deve ganhar um marido que não é crente só com testemunho. Não precisa nem pregar muito, só com testemunho. Isso se aplica a toda a igreja. Eu conheci o testemunho de um ex-bandido. Quando ele conheceu a Cristo como Salvador, ele deixou tudo que tinha relação com o crime. As armas dele, para você ter uma ideia de como o homem se converteu, devia ele pegar aquelas armas caras e vender, porque ele era assaltante de empresa, de banco, então tinha umas armas bem caras, armas pesadas, caras. Teve gente que falou para ele: vende essas armas, ou vê se dá para vender para algum policial. Ele falou: não, isso não serve para mim, não serve para os outros. Colocou num pacote, chegou dentro do Tietê as armas, caríssimas, chegou dentro do Tietê. E todo mundo sabia da mudança na vida dele. E tinha um menino que estava no crime,
e nós estávamos evangelizando esse menino. Sabe o que o menino disse para nós, na presença dele? Ele falou assim: eu só quero ser crente se eu puder ser crente igual a ele. Se não for para ser igual a ele, eu não quero ser. Percebe o peso do testemunho do homem? O menino falou: eu quero ser crente, eu quero ser crente igual a ele. E nós devemos procurar ser assim. Nós estamos falando de obreiros. Isso aqui é uma aula, isso aqui a gente fala de tudo, tá bom? Fala de coisa boa, fala de coisa ruim, fala de tudo. E eu estava comentando com um amigo meu sobre obreiros que não correspondem, não são zelosos com a responsabilidade que foi entregue a eles. E aí, tem um obreiro que quando vai pregar, ele fala assim: não olhem para mim não, porque eu sou falho. Conselho para vocês, acho que eu já dei esse conselho aqui, né? Conselho para vocês que são obreiros e obreiras: nunca fale isso, porque se você falar que você é fraco, que você é falho, o que vai acontecer? O povo vai ficar esperando você falhar, você já disse que é. Então, ainda que realmente nós sejamos, mas isso não é uma fala, não é uma fala boa de ser diante da igreja. Paulo não falava isso. O que Paulo falava? Paulo falava: sede imitadores meus, punha a carinha para bater. Sede imitadores meus, como eu de Cristo. Então, para nós ganharmos alma, não é só pregar. Nós temos que ser dignos de ser imitados. Ser imitadores de Deus como eu de Cristo. Quando o mundo olhar para nós, o mundo tem que ver Cristo em nós. Tem que ver Cristo em nós. Não basta só pregar. O mundo tem que ver Cristo em nós. Quando o camarada fala isso aí, é porque ele pelo menos confia nele mesmo. E ele coloca um pouco em xeque. A pessoa, você me pega o microfone, faz uns da tribuna para dizer: olha a frase, não olhem para mim não, porque eu sou falho, olhe somente para Jesus. Você é falho, então a mente do povo é uma coisa terrível. Quando você está usando o microfone, você está trabalhando com mentes. Você predispõe as mentes das pessoas a achar que você já está em falha, já caiu. Já caiu. Algumas pessoas não chegam a isso, mas alguns pensam: eu acho que já caiu. Está balançando. Não pode. Se tiver alguma dúvida, tem certeza na hora. Aí você me pergunta assim, você me diz assim: mas Paulo disse, o escritor aos Hebreus diz que é para nós seguirmos a nossa carreira olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então não está errado mandar olhar para Jesus.